damos las disculpas. Por razones técnicas no se pudo desarrollar el pasado jueves, pero ya estamos en un nuevo día con nuestro ponente estelar, Abimael, y el tema Geotecnologías y Agricultura Digital 4.0. Sin duda es un tema que en nuestra región está en avance, es un tema en el cual hay mucha demanda y también hay mucho por conocer y por aplicar. Nuestro colega Abimael tiene mucha experiencia, él ha estado desarrollando este tema en el Brasil, un país con una vocación agrícola, donde ha desarrollado bastante este tema, y ahora nos va a contar, nos va a mostrar toda esta temática y lo que envuelve y su relación precisamente con la geotecnología. Mi nombre es Rafael Beltrán, yo pertenezco a Unigis en convenio con el Centro de Estudios Geomáticos y tengo el placer de darles la bienvenida y también de presentar a nuestro ponente, Abimael, pero antes le voy a ceder la palabra a Lucía Fariña, directora del Centro de Estudios Geomáticos, para que ella pueda indicarnos cuál va a ser la metodología de esta charla tan esperada y tan importante. Gracias a ustedes por asistir. Te cedo la palabra, Lucy, por favor. Gracias, Rafa. Gracias por estar siempre apoyándonos en todo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias por la paciencia. Y bueno, estamos acá para escuchar la conferencia espectacular de Abimael, que vale la pena haberlo esperado. Y bueno, directamente ya vamos, para no perder más tiempo, vamos a irnos directamente a la presentación. Y tenemos posteriormente decimos el sorteo, pero es aplicar una beca para un curso completo que Abimael también va a estar explicando de qué se trata. Y también como un premio adicional por la paciencia que nos han tenido, vamos a también a sortear otra media beca. Así que estén atentos al final de la ponencia. Vamos a tener toda la serie de preguntas que ustedes quieran hacer y después vamos a hacer la aplicación para la beca. Bueno, adelante Abimael y muchas gracias a todos. Ahora sí, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden confirmar, por favor? Perfectamente. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Como dice Lucia, acá también agradezco mucho por su paciencia. Tenemos un problema, tuve específicamente un problema en la última semana, un problema que casi no acontece en Latinoamérica, Caribe, que es la falta de energía por cuenta de la lluvia. Entonces, sé que todos pasan por estos pequeños problemas a veces. Gustaría mucho de agradecer su paciencia por estar acá en pleno lunes para estarmos participando de manera conjunta. Como dice, gustaría de agradecer a Lucia por toda su cooperación, por su realmente entendimiento y más do que todo por su convite para que possamos hacer esse webinário. E claro, também agradecer a toda a equipe de Centro de Estudos Geomáticos, a Rafael Beltrán, e sem mais também porque Lúcia me disse que tenho aproximadamente hoje 2 a 3 horas para... Estou de broma, não, vamos fazer acá um webinário, uma ponência, não, vamos fazer uma conversa. Quero, em la realidade, despertar alguns temas em todos vocês, quero realmente despertar a curiosidade e principalmente, como sempre digo, valorizar sua presença acá também. Vocês estão separando, reservaram um tempo para poder ouvir alguém que pretende agregar algo a todos vocês. Por isso, muitas graças por sua presença. Todos estão deixando talvez
un poco de su familia, están dejando tal vez un poco de sus afazeres para estar acá. Hoy, por ejemplo, estoy aniversario de mi casamiento, de nupcias. Después de acá vamos a conmemorar un poco. Entonces, vea, todos están trabajando en pleno lunes para buscar conocimiento. Y esto es muy, muy importante hoy, porque ustedes, como saben, es lo nombre de nuestra conversa, Geotecnologías y Agricultura Digital 4.0. Mas, afinal de contas, cuando estamos hablando de 4.0, não é solamente porque é uma nova versão de um software, não é uma nova versão de um aplicativo, e vamos desenvolver um pouco sobre isto. Bueno, quanto a mi nombre, mi formación, histórico, ustedes conhecem uma ferramenta muito útil chamada Google. Depois ustedes podem descobrir todo mi currículo, mi formação, mas ustedes podem ter certeza que acá há alguém que realmente está busca em toda sua formação, em todo su trabajo, realmente lo cambio positivo de nuestro mundo. Y este cambio, principalmente cuando hablamos sobre la cuestión también tecnológica, fue extremadamente rápido. Esta es una tirita, es una imagen, una ilustración de Arthur Hadeboff, que era un ilustrador de los Estados Unidos, que pensava sobre o futuro, desenhava, dibujava sobre o futuro. E miren que há muitos desenhos, muitas ilustrações, vocês podem buscar depois, quem gostar de lo futuro, como lo passado era pensado, lo futuro. Esta é uma imagem de anos 60, e miren, temos como seriam os centros de distribuição de produtos, por exemplo, com muitos robôs, hombres a los mandos flutuantes, automatização. Alguns de vocês que estão acá hoje assistindo, estão neste webinário, talvez sejam muito mais jovens que anos 60, tenham nascido talvez nos anos 70, 80, 90, e começo a me achar um pouco viejo, porque aqui também há os que nasceram nos anos 2000 e depois, mas miren, o que era passado há pouco tempo atrás, que era futuro há pouco tempo atrás, em la realidade, hoje é presente. Miren, em sua pantalla está um pequeno vídeo a respeito de los centros de distribuição de Amazon. Este é um vídeo que não é de 2020, pandemia, é de um vídeo de 2015. Miren, que quando hablamos sobre o futuro, o uso de tecnologias, isto é muito rápido. A transformação em toda desta realidade, a transformação de como realmente vivimos, nos comunicamos e trabalhamos com as tecnologias, foi realmente muito rápido. Tenho certeza que acá temos, entre os participantes, grande parte, são entusiastas, trabalham com geotecnologias, com imagens de satélites, com GPS, com sistemas de localização, com nossos sistemas de informação geográfica, não? Los GIS. Mas há pouco tempo atrás também, vocês sabem que simples, e não era smartphone, não era ainda teléfono inteligente, mas os primeiros, por exemplo, Palm, ou o primeiro Pocket PC, ou talvez sua primeira calculadora eletrônica. E acá também uma imagem pouco mais abaixo, para quem é pouco mais clássico em los sistemas de informação geográficas, todos se lembram de lo Garmin, lo GPS de recolecta de dados em campo. Este é lo amarillo, é clássico. Se alguém tinha deste aparelhito de colecta de dados de localização, ponham no chat, porque este é clássico. Todos, para trabalhar com SIG, com os sistemas de informações, todos queriam GPS. E hoje, na realidade, temos uma constelação muito maior de possibilidades com simples teléfono inteligente. Assim como na imagem de arriba, talvez vocês
os mais jovens estejam talvez dando risada, estejam e os mais viejos estão, me lembro desse tempo. Miren, as pessoas estão felizes porque estão indo a campo com seus laptops, com GPS, com webcams em seus óculos, mas na realidade, hoje quando falamos sobre todas essas tecnologias, recoletor de dados de campo, imágenes, fotografias e tudo mais, tudo está neste aparelhito. E que sempre brinco que incluso hoje hace llamadas telefônicas, não? Aliás, se perguntar su uso sobre su smartphone, provavelmente usted o que menos usa é a função de llamar. Miren, este cambio foi muito rápido. E para todos que estão envolvidos com tecnologias, isto tem um impacto muito direto. E quando falamos dentro de um contexto da história de los sistemas de informação geográfica, é uma área de conhecimento, é uma área de trabalho muito recente. Não estamos falando como, por exemplo, os médicos, os doutores, os abogados, os estatísticos, que são áreas, são ciências de muitos e muitos anos. E não estamos falando sobre tecnologias, não estamos falando solamente de novas tecnologias, mas estamos falando de novas tecnologias em uma velocidade muito rápida e cada vez mais rápida. Miren, toda essa questão de utilização de computadoras para o uso de sistemas de informação para a cartografia, para análise ambiental, para ter início com Roger Tomlinson em 1962. É muito recente, é uma área realmente que estamos desbravando. E quando pensamos em América Latina, temos um tempo muito menor. Em Brasil, por exemplo, a explosão ou o começo realmente do uso de computadoras foi a partir de 1991 e cada um de seus países tem sua história também com as tecnologias. O que estou trazendo inicialmente acá é que se todas essas áreas são tão novas para a questão urbana, para o desenvolvimento ambiental, para o desenvolvimento de las cidades, quando falamos sobre cidades inteligentes, imagine quando falamos sobre isto para a agricultura. Imagine quando falamos sobre isto para a ganaderia. São áreas que realmente, quando falamos sobre geotecnologias, como disse, o conjunto com os satélites, os drones, os sistemas de localização, os sistemas de informação geográfica, os data analytics, se tudo isto, mesmo em nossas prefeituras, em nossas províncias, em nosso planejamento, em áreas urbanas, em nossas universidades, ainda é tão novo, imagine isto para os pequenos e medianos produtores rurais, que grande parte das vezes não tem acesso à tecnologia, à informação, à formação. Por isso, temos um grande papel em toda a América Latina e Caribe, incluso também, do uso destas tecnologias de uma maneira diferente, trabalhando com o conceito de transformação digital. E a transformação digital não somente num contexto de utilizar computadoras, de utilizar sistemas, mas em um contexto que estamos tendo é um novo mundo. Talvez um pouco antes da pandemia, falar sobre isto, alguns poderiam estar dizendo: ah, não, este não é para mim, porque a agricultura não é assim. Mas com a pandemia ficou muito claro que a transformação digital, o uso do digital, não é uma opção, é uma questão de quando vamos utilizar. É claro que, principalmente na América Latina, temos sempre quanto muitos estão tendo acesso, muitos outros não têm acesso. Mas quando falamos sobre agricultura, nosso trabalho está impactando diretamente até mesmo aqueles que não estão diretamente ligados ao processo, porque vão se alimentar.
porque van a comprar sus productos, porque toda nuestra vida, todo nuestro, depende, claro, de los productos de la agropecuaria, de la agricultura, de la ganadería. Mas ustedes ya olvidaron también hablar que América Latina é o ganadero do mundo, que pode ser um grande produtor, mas mais do que isto, a tecnologia é agora, não há como pensar agricultura sem os sistemas, sem as geotecnologias, porque eu não conheço nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de plantação que pode ser feita em lo nada. Tenemos que estar en algún lugar y este algún lugar tiene un tipo de suelo, tiene un tipo de geomorfología, tiene un tipo de clima, de lluvia y tenemos que entender los componentes ambientales, los componentes físicos y también los componentes económicos. Tengo que entregar mis productos, preciso revender, preciso entregar, preciso exportar. Entonces, cuando essa é uma imagem clássica, não? Sobre a agricultura de precisão, que pode ser chamada de precision farming, precision agriculture, site-specific crop management. São muitos nomes para o que também é chamado de agricultura de precisão, que é uma área que se preocupa com o uso de tecnologias para entender a variabilidade em el campo. Mas entender a variabilidade, entender patrones, é justamente o princípio básico de la geografia. E acá não estou falando solamente com geógrafos, claro, sou geógrafo, mas não estou falando solamente aqueles que têm formação em geografia. Estou falando que todo este contexto é um contexto espacial e que busca o entendimento de patrones. Usted, não sei se você é um engenheiro agronômico, se você é um técnico agrícola, se você é um geógrafo, se você é um engenheiro. Depois queremos também saber quais são suas formações. Mas o que é muito interessante é que esta é uma área que precisa de seu trabalho. Eu não sei ainda qual é sua formação, mas não sou, por exemplo, da área de agricultura. Não estou falando que você será quem vai dar a recomendação sobre o que plantar, o que será semeado, mas estamos falando de um conjunto, uma integração de tecnologias que não é nova. Claro que é nova quando estamos no princípio de anos 60, 70, mas miren, a questão, por exemplo, de monitores de produtividade em las máquinas agrícolas, que, por exemplo, claro que aqui é um modelo, deixe-me ver se tenho acá, mas essa está na caixa, mas, por exemplo, uma destas belas máquinas, não? Por exemplo, agora John Deere, vocês conhecem a John Deere, que agora foi escolhida como uma das maiores empresas do mundo de todas as áreas, mas, por exemplo, estou acá fazendo uma confusão, algo que não tinha programado para o webinário, mas, por exemplo, claro que em uma máquina de verdade, mas em uma simples colheitadeira, numa simples semeadora, temos muita tecnologia envolvida. Não está ficando bueno em la câmera, mas temos nessas máquinas, não está claro, muita tecnologia envolvida. Mas o que hacemos com os dados? A grande parte que está aqui é justamente pessoas que trabalham com análise de dados, com busca de patrones, que quero descobrir onde estão meus problemas, onde posso semear mais, onde preciso recoletar mais dados. O princípio básico deste todo o trabalho não são qual satélite ou qual tecnologia, mas como vamos aplicar estas tecnologias. Que muitos dizem que começou principalmente as startups e algumas pessoas mais jovens. Isto começou há pouco tempo. Por exemplo, existem trabalhos que utilizam computadoras para este tipo. Miren, este é um mapa que foi criado na realidade dentro de um sistema que ninguém acá conhece, chamado Lotus 123, que era um software antes de Microsoft Excel. Em 1985, pesquisadores já estavam buscando conhecimento, como poderiam ser trabalhadas
todas estas cuestiones sobre los mapas y los productos. Por ejemplo, los sensores que están en una máquina, por ejemplo, en los tractores, en los campos. No basta que tenga sensores. No basta, por ejemplo, más una imagen de lo mismo Hadaboff, como dice. Ahora él miraba cómo sería lo futuro en una hacienda, cómo sería lo futuro en la área agrícola. Él imaginaba que serían muchos tractores, muchas máquinas, con personas controlando en máquinas voadoras. En la realidad, el futuro ya es pasado, porque hoy tenemos tecnologías como estas que son más avanzadas do que alguém imaginava em la década de 60. Por exemplo, claro que isto não é um drone para mapeamento, não é um drone para cartografia, mas sempre provoco porque os niños, las niñas podem trabalhar, podem programar, desarrollar, por exemplo, aplicativos para drones, por exemplo. Isto é realmente uma revolução. Con un simples, vamos ver si está, con un simples drone, que es como un brinquedo, puedo hacer programación, puedo enseñar o puedo trabajar la enseñanza tecnológica con los niños. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre los drones, sobre esas máquinas voadoras, a 10 años atrás, no mucho tiempo atrás, eu comecei a trabalhar com drones em 2003, 2004, e as pessoas diziam que isto não servia para nada, que era solamente um brinquedo de criança, que não tinha uso, não tinha função alguma. Agora, o que estamos realmente vivenciando é que isto pode estar em la mano de uma criança. Claro que não para a agricultura, mas que eu estou provocando nesse início, nesta discussão, é que o que era futuro ontem, ayer, hoje já é passado. E por isso, quando vocês ouvem muito o termo Internet de las Cosas, Internet of Things, em la agricultura, em lo agro, também está se falando muito sobre la Internet del campo, la Internet de la agricultura, la Internet, enfim, muitos nomes para uma coisa que também para todos vocês que já trabalham nesta área, trabalham com geotecnologias, estamos na realidade integrando sensores, estamos integrando actuadores para fazer ação. Por exemplo, tenho acá comigo talvez alguns de vocês conheçam dispositivo chamado Arduino, que é microprocessador que puedo programar. E acá puedo colocar, por exemplo, pruebas por exemplo, de quantidade de lluvia, de temperatura, de umidade. Isto é algo que puedo trabalhar que é com preço muito baixo. O que quero dizer também é que quando algumas palavras e algumas pessoas começam a falar sobre o uso de tecnologias, de geotecnologias na agricultura, começam a falar que isto é muito complexo, que é muito complicado, que tem que investir. Claro, há inversões a serem hechas, mas há condições de empezarmos trabalhos com sua tecnologia, com uma computadora, com recoletor de dados, com alguns sensores. Claro que não será todos os paquetes de aplicativos, software, mas é possível, porque o que estamos buscando, isto não sou eu que estou dizendo, se não quiser acreditar em mim, não? Tenho uma imagem de Accenture, que é uma das maiores consultorias do mundo, na área econômica, enfim. E Accenture está nos provocando que, na realidade, hoje vivemos problema que ainda em Latinoamérica está empezando, por isso com muitas oportunidades para todos nós outros, que a questão há 10, 15 anos atrás era que não tenho dados
sobre nada. Y ahora el problema es que yo tengo muchos datos, o teré muchos datos, como una máquina, un tractor, como sensores, como los GPS, son muchas informaciones y la gran pregunta de lo productor es o qué debo hacer con esto. Porque lo papel de un productor, lo papel de alguien que trabaja en la agricultura, en la ganadería, no es crear mapas, no es crear análisis, mas sim producir más, producir diferente, con cambios en sus tecnologías. Es nuestro papel, nuestra responsabilidad, ayudar a todos aqueles a cómo voy a trabajar con esos datos. Yo no estoy entendiendo ainda. Miren, pensen a 10, 15 años atrás, lo uso, necesito de una imagen de satélite. Antes de lo Google Earth, probablemente usted no tería lugar alguno, solamente una universidad. Hoy, en un simple navegador de internet, puedo y tengo condiciones de hacer ¿o qué? Tengo condiciones de verificar áreas. Claro que no, tal vez no sea a la imagen en la resolución que usted necesita, como necesita, tal vez tengan que hacer una inversión, tal vez realmente tengan que adquirir algo. Mas usted ya no puede hacer la frase clásica, yo no tengo dado alguno, yo no tengo nada. Entonces, vamos a hacer algunas cuentas de manera conjunta. Con el uso de tecnologías que cada vez está más presente en nuestro día a día, en América Latina, que es muy rica, y al mismo tiempo con muchas y muchas pocas, ¿o qué? Uso de tecnología. Ainda es una tecnología que no está accesible y es complicado. Como dice, mismo cuando hablamos sobre el uso de tecnologías en las áreas urbanas, esto con sistemas de información geográfica, cuando estamos trabajando de esta manera, con el uso de sistemas, mismo en ciudades, lo uso es muy... Imaginen las posibilidades que tenemos en el hall de la agricultura. Abimael, bueno, ¿cómo vamos a acreditar? Porque tal vez sea una visión suya. Voy a traer más un dado. Este es lo relatorio o las informaciones finales que tenemos sobre el Foro Mundial Económico que se desarrolló en 2018. Y hay un documento que quien tiver interés está disponible en formato PDF a todos, que es un documento que habla sobre cuáles son los roles de la agricultura y la producción y cómo vamos a continuar a trabajar con esa cuestión que cada vez más toda la población mundial precisa de más alimento, necesita de más trabajo. Bueno, son listados muchas cosas, mas fiz solamente un recorte para ustedes. 3 puntos: producir diferente usando nuevas técnicas, utilizar nuevas tecnologías para traer una nueva eficiencia a la cadena alimentar, incorporar tecnologías que están no solamente en una área, mas que son tecnologías cross, que son tecnologías que se integran en diversas áreas. Bueno, fiz más un recorte para ustedes. Estos son los problemas que son colocados en el Foro Mundial. Mas en la realidad, cuando pensamos en soluciones, o que están diciendo sobre soluciones son que necesitamos de uso de drones, necesitamos de especialistas, de personas que van a trabajar con Data Analytics. Necesitamos de trabajar con la visión de Internet de las cosas, con Internet of Things, con sensores, con conexiones. Necesitamos trabajar con agricultura de precisión. Con otras palabras, identificar patrones espaciales de producción para hacer la mejor toma de decisiones. Lo uso de
inteligência artificial e também o uso do blockchain. Miren, em solamente 6 pontos, estamos acá. Miren, nuevas posibilidades de trabajo con geotecnologías están demandando nuestro trabajo, necesitan de análisis de datos, necesitan de drones, de Internet de las cosas, y estos son demandas que no son de un mercado de solamente geotecnologías, mas de un cambio que todos los países están buscando y que tenemos muchas oportunidades en América Latina. Y es por esto que algún tiempo atrás, hablar sobre geotecnologías antes era solamente para algunos, los sistemas de información, de localización, las imágenes de satélite, los sistemas de información, antes eran solamente para algunos. Hoy, esta transformación que es digital, si su problema de negocio es territorial y no hay cómo hacer de outra forma, se não trabalhar com a agroindústria, com a agricultura, com a ganaderia, e não estou dizendo solamente no campo, mas toda a cadeia, incluso até a alimentação, estar em sua casa, temos que trabalhar com informações espaciais. ¿Por quê? Porque não pode produzir em nada. Então, é importante que não é uma questão de se perguntar, será que pode ser hecho o uso de estos sistemas de información, de los mapas, de sistemas de localización? ¿Será que es posible que podamos hacer algo con esto para agricultura? La pregunta es, ¿o qué no conseguimos hacer? Porque es un problema territorial, es un problema geográfico por naturaleza. Y por eso vamos hoy, en la transformación digital, trabajar con movilidad, con Big Data y Small Data, con la computación en la nube, con la participación digital. Y cuando conseguimos integrar estas dimensiones, es posible que cuando la vida cotidiana de las personas, de las empresas, de los gobiernos, de la agroindustria, pueda ter una visión mucho mejor do que solamente una serie de capas que vão se añadindo e que vou fazendo análises e que vou fazer um mapa de declividade, um mapa topográfico. Claro que isto tudo é importante, mas mais do que importante é que possamos integrar as geotecnologias mais que mapas para que possamos conhecer melhor nossas áreas, utilizando instrumentos como o teléfono, como um teléfono inteligente, um smartphone, como sensores, como Arduino, como um drone, não importa. Importa é que, e pode ser também papel, não há problema, mas se hoje vivenciamos a transformação digital, vou utilizar o que tenho em manos, tecnologias digitais. Por isso, vou buscar possibilidades de instrumentos de e para a compreensão de nossa área. Vou trabalhar com o conceito de câmbio, actuar sobre o meio. Em la agroindústria, estou buscando a toma de decisões, estou buscando entender as melhores áreas para produzir, para a logística, para a entrega. Estou pensando na integridade, colaboração, cooperação. Estou fazendo uso de algo que é muito importante, que é começar a democratizar a informação. Onde estão nossos produtores? Quem produz cercano de nós? Será que uma escola, por exemplo, não pode comprar seus produtos da agroindústria da comunidade local? E talvez as escolas não saibam disso porque não há um sistema que informa. Bueno, o que estou dizendo aqui é que estamos buscando mais do que mapas, sistemas de informação, WebX, tudo isto. Estamos buscando novos cidadãos, novas empresas, novos governos. Não é isto que se começou a falar com a pandemia? Uma nova sociedade que iria... Isto é a realidade. Uma nova sociedade já está em desenvolvimento, que é a sociedade que vive a
cuarta revolución industrial. Y las geotecnologías no solamente puede, mas como es central en estos cambios. Miren, no vamos pensar ahora sobre agroindustria. Miren, la revolución del Waze, la revolución de lo Uber, la revolución de otros aplicativos que hacen uso de información geográficas. Entonces, lo uso de GNSS, posicionamientos, sistemas de información geográfica para análisis espaciales, observación de la Tierra, procesos son importantísimos. Miren, es un webinario que está discutindo mapas, geotecnologías, mas até o momento não há mapas. Porque o mapa é um produto que estamos trabalhando de análise. Antes de um produto, temos que pensar em processos, teremos que pensar que dados necessitamos. E mais uma vez, se não quer acreditar em mim, o cambio transformacional ou cambio cultural é possível al simplificar las tecnologías pasadas. Miren, durante toda la historia de la agricultura, de la agroindustria, siempre lo uso de tecnologías fue esencial. Lo uso de tecnologías fue importantísimo. De esta manera, no es ahora con los drones, ahora con los sistemas de información, ahora con los satélites que la agricultura descubrió la tecnología. No, durante toda la historia. La gran diferencia es que vivenciamos, como dice, la cuarta revolución industrial, en que essa revolução digital que claro, deixa todos confusos, claro que nos tira de nossa zona de conforto, claro, nos faz buscar novos conhecimentos, mas sabemos que este é nosso momento. E é nosso momento de quebrar, de não pensar mais em las paredes de los departamentos de mapas, los servicios de mapas, las personas que hacen mapas. En la realidad, cuando hablamos de uso de tecnologías, y como dice, en la agricultura no hay como hablar de tecnologías si no son geotecnologías porque están en algún lugar. Por esto es un cambio de cultura. No es solamente el uso de un sistema, o uso de un satélite, o uso de un drone, mas levar a toda a agroindústria, a los pequeños, a los medios, a los grandes también, como podemos levar toda esta visión que está en la revolución digital, la cuarta revolución industrial. Y como siempre digo, si no quer acreditar en mí, deixe pegar un libro. Claro que está en portugués, mas tem também en español. Ops, voy a desligar por un segundo mi filtro acá. La cuarta revolución industrial de Klaus Schwab. Bueno, no soy yo que estoy diciendo que estamos vivenciando la cuarta revolución industrial. Es un momento que estamos vivenciando, ¿no? Por esto, déjenme retornar. Por esto, más do que buscar ferramentas para agro, ferramentas geotecnológicas, estamos entendendo que este é um problema de negócio, esta é uma área de desenvolvimento de negócios que é essencialmente geográfica. Por isto, é uma área que podemos chamar de geodata driven ou controlada por los dados. Em outras palavras, qualquer toma de decisões é baseada em dados geográficos, mesmo quando não há mapas. Quando há um produtor muito pequenito, que conhece sua área, que planta, que faz uso da terra, ele está tomando decisões espaciais, claro, basado em sua melhor ferramenta, que é seu cérebro. Mas quando falamos sobre grandes áreas de terra, quando falamos da agroindústria de Paraguai, uma das mais atuantes agroindústrias em todo o mundo, que vem crescendo e crescendo em Paraguai,
mas também sei que acá temos amigos, compañeros, compañeras de Bolívia, também temos de Chile, temos de Brasil, acredito que também de Argentina, de Colômbia, todos nuestro Perú, todos nuestros países têm um grande potencial agrícola, mas sempre colocam, vindo de outros países, a visão de que são os ganhadeiros do mundo, podem produzir o alimento. Não! Nosotros en América Latina, además de la producción, podemos producir tecnologías. Podemos producir geotecnologías tropicales, geotecnologías adaptadas para su país. Los productores agrícolas del Paraguay, así de todos esos países que fueron citados, así como los productores de Brasil también, incluso, son realmente personas que luchan por su país, que luchan por su... Mas gran parte do tiempo tienen que ficar con lucha contra los precios de Estados Unidos, los precios de Europa, los precios de China, porque somos mucho dependientes de tecnologías de otros países también. Por esto, nuestra libertad también puede vir por medio do desarrollo de tecnologías para nuestros países, de tecnologías adaptadas para nuestra realidad, que no necesitas empezar con millones de dólares, mas que podemos empezar con procesos con una visión de la era de las plataformas. Miren, en la última semana, de los autores, o tal vez de de los que, na verdade, criaron esa visión, y no solo la visión, mas la implementación que hablamos hoy, que fue lo CEO de Amazon, hay un libro llamado La Era de las Plataformas que justamente discute que esta nueva visión que también está presente en sistemas de información geográficas é que não trabajamos, por exemplo, mais com uma visão de mi computadora, de mi dado, mas uma visão distribuída, uma visão de serviços do web, uma visão de tempo real, com apps específicas para trabalho. Então, você também que é da área de geotecnologia, sabe que estamos vivenciando um câmbio tecnológico muito grande. E acá, não é uma discussão se eu utilizo ArcGIS, se eu utilizo Esri, se eu utilizo QGIS, se eu utilizo GVSig, não importa para mim sua plataforma tecnológica. O que importa é o que vamos fazer com esses dados para nossa América Latina, para nossa área de agricultura, com a visão de integração de dados. Com trabalho com imagens, com tablas, com vectores, com 3D, com tempo real, com Big Data, com dados laser. E tudo isso não mais com uma visão, sou uma pessoa de sistema de informação geográfica, sou um geógrafo, sou um engenheiro. Não, mas uma visão de como posso te ajudar. Eu tenho um pacote tecnológico, eu tenho ferramentas que posso ajudar você a melhorar sua produção, a melhorar sua condição. Como podemos empezar isto? A um ponto onde devemos empezar. Porque esta é uma pesquisa que não posso mostrar claro o nome das empresas, mas que mostra, são grandes players da área de agricultura, mostra que a grande dificuldade que nós temos é a falta de capacitação. No mercado, as pessoas, a agricultura estão buscando profissionais que possam ajudar nesta área, mas não se encontram. Talvez você é da área geotecnológica, de geotecnologia, de tecnologias, e sempre está trabalhando talvez em uma área que já está com muitas pessoas ou não consigo trabalho. Saiba que na área de agricultura novamente sempre trago dados, eu trabalho com dados. Estamos vendo aqui nesta pesquisa que hace a falta de recursos humanos. Você está pronto para estes roles? Você está pronto para que possamos desenvolver uma visão
do uso de tecnologia, geotecnologias, que não necessito neste webinar. Claro que quando vamos fazer um curso, quando vamos trabalhar, fazer uma maestria, não importa. Claro que isto continua sendo importantíssimo, a cartografia, a inferência, tudo isso continua a mesma importância. Mas o que estamos colocando acá é que o mercado, a agroindústria necessita de profissionais que pensam no território, que pensam de uma maneira diferente na geografia, que pensam de maneira tecnológica no mundo 4.0. E talvez, se pudéssemos resumir, colocar num resumo de 5 pontos, os 5 pontos principais para a transformação digital territorial, porque o que é a transformação digital territorial? É justamente o uso de tecnologias aplicadas com geografia, com análise de dados espaciais. Vamos mirar rapidamente esse vídeo. São 5 pontos. E depois, quem quiser acceder a esse vídeo com maior qualidade, depois pode deixar seu correio para o Centro de Estudos Geomáticos que temos. É um vídeo exclusivo para você que está participando hoje acá. E daqui a um tempo, claro, vamos disponibilizar para outras pessoas, mas estamos acá valorizando sua participação e queremos realmente trazer 5 pontos, então, que podem, talvez, resumir um pouco a transformação digital em lo agro. Vamos ver. Bueno, claro que não vamos repassar ponto por conta do horário também, mas vamos repassar. Ponto 1. Inovação e tecnologias. No só o granero del mundo. Temos condições de romper a dependência tecnológica com as ideias que que os latino-americanos têm para desenvolver com nossas tecnologias que hoje estão disponíveis. Segundo grande ponto, o importante ponto da transformação digital, porque toda hora ficamos fazendo o uso de adjetivo, com uso de geoprocessamento, com uso de geotecnologias, com uso de... Claro que se for um trabalho acadêmico é importante, mas em lo agro, na indústria, em la agricultura, em ganaderia, tudo é gel. Não há como fazer nada sem trabalhar com a questão geográfica. No ponto 3, não é um cambio de software, não é um cambio de app, não é um cambio de tecnologia livre para proprietária ou proprietária para livre, é um cambio de cultura. A transformação digital não é uma transição digital, é mais, é uma transformação. Ponto 4, processos. Antes de começar a trabalhar com tecnologias, com softwares, conhece-te a ti mesmo. Como são seus processos de negócio? Como recopila seus dados? Como são seus bancos de dados? Antes de intentar um processo, deve primeiro entender seus processos de negócio. E quinto ponto, formação. Não formação onde devo clicar, que também é importante, mas a formação de novas habilidades e competências nesta área. E por isso, com muito orgulho, muito feliz, realmente, temos hoje anunciando também oficialmente, vocês já estavam vendo, estamos unindo forças, estamos integrando forças entre
los centros de estudios geomáticos y la geografía de las cosas, que soy yo, que es un sitio, un blog que ustedes podrán visitar después con muchos artigos, con muchos materiales, que es también el nombre de mi empresa, mas en la realidad estamos uniendo fuerzas para un nuevo intento y para empezarmos un curso que realmente busca trazer uma nova visão na América Latina. Também vamos discutir ferramentas técnicas, claro, vamos fazer mapas, claro, mas mais que isso, estamos propondo aqui neste curso como podemos pensar tudo que estamos aqui neste webinário, conversamos muito rapidamente e que já tem muitos materiais gratuitos que vocês podem visitar em los sitios Geografia de las Cosas, também no CENTIGEL. Mas estão todos invitados a conhecer esta proposta, uma proposta realmente inovadora, por isso sempre agradeço o convite e a possibilidade de desenvolver, porque esse curso de Geotecnologia e Agricultura Digital é um curso de 24 horas, síncrono e assíncrono, e temos alguns pontos que depois vocês vão receber o enlace para visitar, trabalhando a questão da Revolução 4.0, a inovação e transformação digital, novas tecnologias, o agro digital, é claro, algumas práticas não é, a função principal não é desenvolver habilidades e competências em software, mas também desenvolverão algumas competências em software, mas a grande visão desse curso é criar pessoas que vão impactar su trabajo en América Latina, que van a hacer realmente cambios en nuestra visión sobre geotecnologías y agricultura digital. ¿Para qué? Para que cuando integremos inteligencia artificial, sistemas de localización, sensoriamiento remoto, satélites, drones, análisis de dados, sistemas de información geográficas, desarrollo, visión computacional, todo esto pueda ser mucho claro que assim como Mafalda sempre nos lembra, não? Este é um personagem muito marcante para todos nós na América Latina, de Quino, que nos deixou há pouco tempo atrás, que pode substituir esse globo, por exemplo, por seu sistema de informação geográfica. E acá, quando miren, quando Mafalda mira, esto é o mundo, ¿ves? Sabe por que esse sistema de informação geográfica, sabe por que suas tecnologias es tan linda, todo funciona tan bien, porque es una maqueta, es original, es un desastre. Por eso cualquier representación, cualquier trabajo que vamos a hacer, es su responsabilidad. Ninguna inteligencia artificial, ninguna computadora va a sustituir nuestro trabajo, su trabajo, que es pensar este nuestro planeta, pensar nuestro mundo. Ahora, estão todos realmente invitados a conhecer nosso curso em CENTIGEL e também em geografiadascosas.com.br. Há também uma bandeirita, você pode clicar em espanhol. Não necessitas inserir seu correio para baixar arquivos, textos, vídeos. Estão todos invitados a conhecer esse trabalho. Como disse, também conhecer o canal de YouTube, mas principalmente estão todos convocados a conhecer esta nova proposta que Centro de Estudios Geomáticos está liderando em América Latina e nós temos certeza que já é muito exitosa solamente por sua participação neste webinário hoje. Todos estão, então, agora vou tentar parar de falar um pouco. Estão tão atentos que tinha que aproveitar este tempo com vocês em lunes, que estão a valorizar isto. Estão todos invitados a conhecer os trabalhos de la geografia de las cosas e miren que o Centro de Estudios Geomáticos está acá, a comunidade sigue, estamos ampliando o trabalho em América Latina e temos certeza de muchas y muchas conquistas juntos. Muchas gracias y ahora es con ustedes. Muchísimas gracias, Abimael, excelente ponencia. Vamos a proceder al, digo sorteo porque realmente no es un sorteo, vamos a aplicar a los que estuvieron atentos a la charla. Vamos a aplicar un juego y quien contesta todas las preguntas y más rápidamente
se gana el curso completo que va a dictar Abimael y que iniciaremos el 15 de marzo. También tenemos un segundo premio y va a consistir en una media beca. Sumamente sencillo este juego. Yo voy a pasar, quiero que todos entren desde su celular a, no sé si están allí Gabriela y Gaby, si pueden escribir en el chat. Sí, aquí estamos. ¿Pueden escribir en el chat para que entren ellos desde Google? Por favor, Sí. si todos pueden ingresar al link ahí que está en el chat, kahoot.it, pueden ingresar desde su teléfono celular o desde la web, desde la laptop. ¿Ves mi pantalla? Vemos, profe, sí se ve. Bueno, este es el número que ustedes tienen que cargar. Estamos esperando que participen. Muy bien, Marcos, adelante. Importante que pongan su nombre y su apellido, por favor. Nombre y apellido completo, por favor. O sea, el primer nombre y el primer apellido para que podamos reconocer. ¿Hay nombres repetidos? Muy bien. Vamos más antes de iniciar, estamos 7. ¿Quién más? Estamos 16. ¿Podemos empezar? ¿Alguien más que se anote antes de empezar? El pin del juego está en la pantalla. 454-1839. Bueno, empecemos. ¿Ven la pantalla? Sí se ve, profe. Estamos viviendo la revolución 4.0. ¿Qué se refiere? A 40 años de agricultura de precisión, la cuarta revolución industrial o la revolución digital, la cuarta revolución industrial de la electrónica y la informática, o solo un concepto. Allí ya participaron todos. La respuesta correcta es la cuarta revolución industrial o la revolución digital. 6 personas han respondido. Bien. Un momentito, vamos a la siguiente pregunta. Ricardo Zárate tiene 800 puntos. Vamos a la siguiente pregunta. La geografía, esta sirve en primer lugar como ciencia importante para la agricultura, para hacer mapas, los intereses de los gobiernos o para hacer la guerra. 19 respuestas. La respuesta correcta es, ¿está bien, Abimael? ¿Hacer la guerra? Nadie respondió a esta pregunta. Abimael, ¿está correcta la respuesta? Perfecto. De propósito, para que imaginei que se no... Este es el nombre Yo también dudé de esta respuesta. Este es un nombre de un libro de la década de 70 llamado La geografía, esta serve antes de más nada para hacer la guerra. Y la guerra no es solamente la guerra bélica,
Es la guerra de lugares, la guerra de ubicación, la guerra tecnológica, la dependencia tecnológica. Por eso, cuando hablamos de geografía, estamos hablando de territorio, de poder. Por eso, esta es realmente una pregunta para que podamos realmente provocar a ustedes que trabajar con mapas, trabajar con información espacial es más do que la guerra bélica, mas sim estamos trabajando realmente con diversos tipos de guerras, diversos tipos de problemas integrados. Por isso, vou deixar acá para en los chat el nombre oficial del libro. Puede hacer la próxima pregunta. Sí, hago la próxima pregunta. Mira, esa pregunta estuvo terrible. Esta sí ya van a saber todas. La agroindustria ha estado utilizando nuevas tecnologías, técnicas y tecnologías, y esto nunca se ha visto antes en su historia. Spot, Stet, es agro, es una constante en su historia. No es cierto. Es una constante en su historia. La mayoría ha respondido correctamente. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver cómo está el tablero. Ricardo Zárate está cerquita a la beca con 1,677 puntos. Vamos a la siguiente pregunta. El verdadero reto del agronegocio actual es utilizar tecnologías actualizadas, es aumentar la productividad, es producir en forma diferente utilizando nuevas técnicas o es producir más en nuevas áreas. Es producir de forma diferente utilizando nuevas técnicas. 6 han respondido correctamente. Nos cambió el tablero. Paulo lleva la delantera en este momento. Vamos al siguiente. Esta es la última pregunta, así que con esta definimos quién se lleva la beca completa y quién se lleva la media beca. Se habla mucho de los retos de la transformación digital. Algunos de ellos son para Agricultura 4.0, innovación y registro, conectividad, procesos empresariales, todas las respuestas anteriores. ¡Wow! Acá sí, todos casi han respondido correctamente. Vamos a ver quién sube al podio, quién se lleva la beca. Ricardo Zárate. Una beca para el curso y Paulo una media beca. Perfecto. Entonces, Abimael, ¿algo que agregar antes de hacer la despedida? Rafa, ¿estás allí? Solamente realmente hacer novamente, invitar a todos para, estoy novamente compartiendo mi pantalla, lembrar a todos que visiten realmente los sitios de Centro de Estudios Geomáticos para que puedan conocer un poco mejor de nuestra proposta de curso. Si tienen alguna duda, pueden entrar en contacto, será un placer. Tenemos los email aquí en la pantalla, ¿no? Y también en los sitios que ya está disponible. Capturé un poco antes, ¿no? Mas académico@centigel, pueden entrar en contacto. Esperamos realmente que ustedes puedan hacer ese curso. Y también, como siempre digo, acá estamos haciendo un primer aperto de manos. Espero poder conversar con todos ustedes novamente, porque tenemos muchas cosas a conversar. ¿No es mismo, Rafael? Yo y Rafael, cuando sentamos un poquito para conversar, un poquito son 2, 3, 4 horas de mucho. Tengo certeza que con todos aquí, porque tenemos mucho a desarrollar. Y ustedes, miren,
La tecnología nosotros podemos aprender, la tecnología nosotros podemos más o que ustedes tienen, que es el conocimiento y la gana por el cambio de nuestros países y por una independencia realmente tecnológica y una independencia espacial es lo que estamos buscando. Muchas y muchas gracias y por favor, estamos a disposición siempre que necesario. Gracias. Gracias, Abimael. Excelente ponencia. Rafael, ¿algunas palabras de despedida? Muy feliz, muy interesante la ponencia, ya lo sabíamos. Recomendar a todos los colegas que se anoten este curso, realmente van a aprender bastante. Son temas, como ya lo dijimos, revolucionarios que se necesita mucho en nuestros países. La agricultura necesita mucho de la tecnología y no estamos hablando de robots, como decía Abimael, de una tecnología impresionante. Simplemente esto está orientado y sirve para el pequeño productor. Lógicamente, a cualquier escala también se puede aplicar, pero es importante que conozcan, que apliquen y difundan. Bienvenidos para este curso. Muy pronto empezará y les doy las gracias por haberme invitado para estar en el panel. Gracias, Lucy, Clarita, Gaby, Abimael. Un placer verte por esta otra pantalla, porque por otras pantallas nos vemos más seguido. Gracias. Gracias, que tengan muy buenas noches y les invitamos a que visiten nuestra página. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Felicitaciones a los ganadores. Ya Gaby y Clara se van a poner en comunicación con ellos. Sí, Bueno, Ricardo, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.